Chegou a grande oportunidade de estudar com a Excelência Modelo. A Escola Modelo é bilíngue, é amor, é humanismo, é tecnologia, é fazendinha, é parque aquático infantil, é ecoterapia, é professor valorizado, é sistema Aridiçá e muito mais. Além de tudo isso, a Escola Modelo é destaque no Enem em todo o Brasil. A Escola Modelo tem tudo para dar todo o suporte e oferecer educação com excelência. Feliz é quem estuda aqui. Canal A. Atenção para o toque de 5 segundos. Imagina, tanto de pesquisa, né? Então a pesquisa vocês já estão fazendo, e recolher os dados para a amostra. Pode ficar à vontade. Pode chegar a visita e a gente tem que estar na postura. Escutem a história de Dr. Joãozinho e da família. Então eu passo agora para a doutora Sueli. E o esposo dela, né? Vamos lá, cá. Boa noite a todos. Estou muito feliz por estar aqui. Veio me recordar algumas passagens do papai, do Joãozinho, e também meus filhos que foram estudantes, minhas 3 filhas, já terminaram, mas cada vez que eu visito um colégio para participar do evento e lembrar a familiar, para mim é uma honra, porque está incluído meu pai. Então eu sou filho do João Alves Bezerra, ele era esposo de Maria Hélia Pinheiro Alves, todos dois já falecidos. Ele faleceu porque tinha doença de Alzheimer, minha mãe porque teve câncer de pâncreas. Foi o primeiro farmacêutico cearense no interior do Ceará que montou um laboratório aqui em Iguatu, que ainda hoje existe, ali na Praça da Matriz. Ele participou quase a vida toda do Lions Clube de Iguatu, fundou a Associação dos Farmacêuticos da região Centro-Sul, e durante todo o tempo ele fez muito trabalho em prol da comunidade de Iguatu. Teve a LIP, que era uma liderança de pessoas inválidas, líder de escolas audiovisuais. Ele trabalhou muito, que era isso. Tomava conta de pessoas carentes, eles arrecadavam mantimentos, durante um mês eles recebiam aqueles mantimentos, e no final do mês eles faziam a distribuição. Não era comprado, era a própria comunidade que fornecia esses alimentos. Eu não acredito. Ninguém tem curiosidade? Boa noite. Lendo a biografia do Luizinho, a gente pode perceber que ele sempre foi muito integrado nessas coisas de saúde da população.
ele foi um grande homem de igual mesmo. Eu queria saber como ele era assim, a personalidade dele, com os filhos, com a família, se ele era realmente tão protetor como ele era com as outras pessoas. Primeiramente, eu posso dizer o seguinte: ele era meu pai, meu amigo, meu professor, foi meu patrão, meu chefe. Então, mas ele era daquelas pessoas que gostavam muito de trabalhar, gostava de horários rígidos, tinha que cumprir rigorosamente. Era aquela pessoa, se colocasse uma caneta aqui, teria que continuar aqui, não podia estar mudando de local, era muito responsável, era muito amigo dos filhos, mas a gente tinha que tentar se comportar a certas regras. Gostava muito de trabalhar, não tinha horário para parar. Começar tinha, mas para parar não tinha. Não existia tempo. Mas ele gostava de ouvir os filhos, gostava muito de conversar, gostava muito de fazer reuniões com os filhos, que era que às vezes até nos irritava. Muitas vezes a gente podia brincar, se encontrar com os amigos, não, hoje é dia de reuniões. E seria essas reuniões. Problemas que estavam acontecendo com os filhos. A gente tinha que estar reunindo, dizer as regras, atenção. E por mais que a gente gostasse ou não gostasse, às vezes irritava. Mas era a maneira dele. Essa história das reuniões, né, eu até fui vídeo dessas reuniões, porque às vezes eu ia lá namorar e eles estavam reunidos. E eu ficava de 7 às 9 da noite lá fora, sozinho, e eles reunidos lá dentro, eu doido para namorar, impossível. Então, assim, ele era muito exigente, muito rigoroso, muito austero, muito amoroso com os filhos, com a família, mas altamente exigente com relação ao cumprimento dos deveres. Para vocês terem uma ideia, o filho mais velho dele fez engenharia civil na Unifor. E já ia no 7º ano, era o 8º ano para terminar um curso de 5. Porque ele era meio convivante, né? Ele tinha carro, dinheiro, a Unifor era um shopping, né? Uma universidade muito bonita e tal, e ele chegou lá e se acomodou e não queria sair de lá. Então, assim, o Dr. Joãozinho foi à universidade, fez o levantamento dos créditos que ele tinha para terminar o curso. Aí disse: olha, o curso é de 5, você já vai com 7. Eu levantei os créditos e com mais 2 anos dá para você terminar. Se você não terminar dentro desse período, você vai trabalhar para se manter. Oferecia tudo para a família, era muito amoroso, muito organizado, muito carinhoso, era um exemplo de pessoa para os filhos, mas também altamente exigente em relação ao cumprimento das obrigações. E é bom frisar que hoje essa questão família rígida, né, para os nossos adolescentes, é algo que não é concebível, né? E eu costumo dizer, que eu também tive um pai muito rígido, costumo dizer que ninguém tem grau, tem isso aí. Porque hoje em dia que as coisas são mais soltas, o bichinho vai ficar com trauma, o bichinho vai ficar com trauma, e a gente não tem trauma, nada disso. Se ele era tão bom para a sociedade, porque ele fazia diversas formas na saúde e tal, ele não poderia, assim, pensar em se candidatar a algum cargo político, ou ele não gostava, assim? Ele nunca gostou da parte política, nem muito de comentar. É tanto que poucos anos do falecimento dele foi que a gente veio saber quem ele votava. Mas ele nunca comentava o candidato a prefeito, candidato a deputado, presidente, nem vereador. Ele sempre achava que podia servir a qualquer candidato e respeitava. Dentro do laboratório dele, ainda hoje eu continuo, lá volta em quem quer. A gente nem pergunta, é um pouco difícil, mas eu acho que eu herdei um pouco dele. Eu não permito que ninguém comente nada sobre política, que ninguém discuta, mesmo eu sabendo que tem adversários meus dentro do laboratório. Mas eu aprendi isso com ele.
porque é uma empresa que tem que servir. Saúde, não pode dizer vou servir A, não vou servir a B. Eu aprendi isso com ele, mas ele nunca gostou da parte política. A avaliação da população, dos meios de comunicação, do rádio, da televisão, em alguns locais públicos, de debates e tal, eu acho que deveria ser o necessário e suficiente para que as pessoas se decidissem para votar. Mas, infelizmente, no nosso país as coisas não acontecem dessa forma. Acho que muito ainda por uma questão de falta de educação e de consciência. A necessidade de alguém sair de porta em porta pedindo o voto e a pessoa muitas vezes exigindo alguma coisa em troca do voto. Vocês sabem que isso acontece muito, né, na nossa população. Eu até tenho dito, por que um candidato a governador do estado do Ceará tem que gastar 100 milhões numa campanha política para se eleger? E depois a gente cobra que as pessoas sejam honestas quando exercem as funções dela. Por que eu tenho que gastar 100 milhões para me eleger e esse dinheiro vai vir de onde? Para fazer uma campanha cara. Então isso é uma coisa a ser pensada. O meu sogro, né, o pai dela, não conseguia conviver com esse tipo de coisa, né? Ele não achava que devia sair de porta em porta pedindo às pessoas para votarem nele, que política deveria ser feita dessa forma. Bom, minha proposta é essa. Proposta para a educação eu tenho essa, para a saúde eu tenho essa, para o desenvolvimento comercial eu tenho essa. E em cima dessas propostas as pessoas sentirem, né, o compromisso daquele candidato e votarem nele. Mas a gente sabe que as coisas não acontecem assim, né? E por conta disso ele não tinha afinidade por política. Como eu também já tive pai vereador, irmão prefeito, deputado, e nunca tive afinidade por política, por conta disso que eu acabei de falar. E o meu sogro também pensava dessa forma. Então ele achava que deveria se envolver com organizações que prestavam serviço desinteressado, como Lions, LIP, movimentos religiosos da Igreja Católica. Ele era católico, movimento do Conselho de Cristandade, curso de noivo e tal. Tudo isso ele participava, mas a política, por conta dessas particularidades que a política proporciona, ele nunca teve afinidade por ela. Opa, nossa judoca. E como foi a história da quadrada para explicar tudo? Pronto, ele era estudante, ele estudou no Baú, ele era do Baú, nasceu no Baú, depois veio para Iguatu, estudou no Iguatu, estudou em Acopiara, estudou no Crato, estudou em Fortaleza, aí prestou vestibular em Salvador e passou. E lá, quando estudante, ele conheceu a famosa palhada. Então, na década de 50, ele trouxe o soro da coalhada para o Baú e até então, hoje, é usado a coalhada do primeiro soro que ele trouxe. Toda coalhada que você faz, no dia seguinte, você, quando vai tomar a primeira coalhada, você tem que reservar o soro. Caso contrário, se perde. Então, o que aconteceu? Ele trouxe, foi produzida a primeira coalhada, e daí foi distribuído para a família, para o pessoal da Baú, aí vem para Iguatu, de Iguatu distribui para um amigo, para outro amigo, e ainda hoje, ainda se chama a famosa coalhada do Baú. Quem visitar qualquer pessoa do Baú, com certeza a merenda é coalhada, rabareda, coalhada com cuscuz, coalhada com molho. Se a pessoa souber que tem coalhada e não pedir, é a mesma coisa de ir para Roma e não deu conta, né? Então o Baú, famoso mesmo, é a coalhada. Na produção da coalhada, existem algumas particularidades. Existe a coalhada produzida utilizando uma flora bacteriana que ataca a proteína da coalhada e produz aquela coalhada com soro. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver a coalhada com soro, que era a nossa coalhada tradicional.
Dr. Joãozinho, quando estudou, ele fez o curso dele na Universidade Federal da Bahia, os estudantes daqui do Ceará não iam muito fazer faculdade em Fortaleza naquela época. Eles iam ou para Recife ou para Salvador. Aí lá pegava um trem para Fortaleza, e de Fortaleza pegava um navio para o Rio de Janeiro. Quando ele entrava de férias, fazia o caminho inverso. Vinha de navio para Fortaleza, vinha de trem para Tiramubim, e o pai mandava uma frota de burro daqui para Tiramubim para trazer para cá. Imaginem a dificuldade que era isso, né? Então, era mais fácil ir para Recife ou Salvador. E o Dr. Joãozinho, então, foi para Salvador. E trouxe de Salvador uma flora bacteriana que produz a coalhada a partir do ataque ao açúcar do leite. E é a mesma flora que é utilizada para fazer o nosso iogurte atual industrializado. Ele teve a iniciativa de trazer essa flora de Salvador para o baú e fazer o primeiro iogurte natural, ou seja, a coalhada sem soro, na nossa região, talvez até no interior do Ceará. E como ainda hoje esse produto existe e agrada muito a muitas pessoas ainda hoje pegam, né, um pouco dessa coalhada do baú, trazem para fazer, nós mesmos sempre trazemos de vez em quando. E com a continuação, às vezes contamina, começa a aparecer soro, você substitui. Então ele foi pioneiro nisso, trouxe para cá. Hoje o iogurte que nós consumimos comprados nos supermercados, eles são industrializados, mas no baú o iogurte é feito lá mesmo, a partir dessa flora que ele trouxe há mais de 60 anos atrás de Salvador. Por isso que ainda hoje essa coalhada é famosa. Celio, vou fazer uma pergunta. Queria que você colocasse assim, quais foram os lugares que vocês, as ruas que vocês moraram e a que mais marcou assim, a família? Eu nasci na Floriano Peixoto e depois fui para Tino, e hoje ainda existe a casa do papai. Mas a Floriano Peixoto foi a que mais me marcou, porque naquela época existia infância. Então nós tínhamos 4 irmãos. Na casa do Dr. Montenegro, que é o pai de Virgínia, que é a dona do Polo, eram 6. Na casa de seu Etácio Lima, pai do Dr. Lucirei, eram 11. Aí, e daí na tua casa, quanto? 10. A família era grande. Aí a turma de João Lázaro, então, essa turma todo dia, se não jogava bola, jogava de bila, brincava de borda, de baladeira, né? Tinha seu desenho que a gente... Tinha o seu desenho que vendia algodão doce e a parte da vontade, né? Aquela queijo. E todos os dias ia vender. Haja trocadinho, mas todo dia vender. Então essa turma era unida. Ninguém sabia o que era brigar, ninguém sabia o que era desunião. Nessa época não tinha computador, nessa época não tinha novela. Então a gente tinha infância. Existia campeonato de jogos, de vôlei, basquete, de vôlei, handebol, era futebol. Na época as festas eram tertúlia, chamavam tertúlia, né? Nas próprias casas das famílias, dava radiola, tocava o disco e a gente dançava. Então existia, eu acho, muito mais pureza e amizade do que hoje. Nós tínhamos tempo para estudar, mas nós tínhamos também tempo para brincar. Então eu só tenho lembrança boa da Floriano Peixoto. Queria que a senhora falasse a respeito dos exames que eles faziam, exame grátis de usar no estado. Queria que a senhora explicasse. Pronto, se vocês colocarem no computador de vocês teste de gravidez na década de 50, vocês vão ver lá. Não é muito bom olhar, não, porque eu pelo menos gosto de saber. Nunca gostei.
mas eu cheguei a ver na minha casa, no quintal, tinha um tanque de sapo. Esse saco, o papai sempre tinha uma pessoa para ir pegar esse saco na beira do açude, né? Então ele levava 4, 5, 6. Todos os dias ele levava um sapo, tinha que ser macho, dentro de um balde. Levava 1 ou 2, dependendo da quantidade de teste de gravidez. Aí como era feito esse teste de gravidez? A paciente que estava com suspeita de gravidez levava no vidrinho um recipiente urina. Lá se colhia 10 ml da urina da paciente, injetava com seringa no sapo, na cloaca do sapo. Aguardava 1 hora. Se a paciente estivesse grávida, ela produz o hormônio gonadotropina. Então o que é que vai acontecer? Vai fazer ativar os espermatozoides do sapo. Então, por 1 hora, tempo, depois de a urina ter sido produzida, se colhia com um canudinho apropriado na cloaca do sapo, aí colhia a urina, um pouquinho da urina do sapo. Colocava-se na lâmina, colocava no microscópio. Se você percebesse que na lâmina tinha espermatozoides no sapo, a paciente estaria grávida. Se na imagem pelo microscópio você não visualizasse nada, só o líquido, a paciente não estava grávida. Graças a Deus que eu me mostrar isso. Pouco tempo depois que eu nasci, mas eu cheguei ainda a ver. Acabou esse exame de teste de gravidez. Como é feito hoje para saber a diferença? Como é feito hoje é tudo muito prático. Existe o que é feito no sangue, colhe, você leva para centrifugar, separa o sangue total do soro. O soro é a parte transparente do sangue. A gente separa, aí coloca no aparelho, já contendo reagente, dali o aparelho já acusa se a paciente está grávida ou não. Se for quantitativa, ela apresenta pela quantidade numérica. Se for negativa, existe uma taxa mínima de valores que pode estar grávida ou não. Esse seria um aparelho que você não tem mais nem contato nem com o sangue da paciente, mas direto com o aparelho. Mas tinha uma mesma origem, né? Do Zé Alto Oliveira. Eu tenho uma particularidade que eu gostaria de falar em relação a ele. Tive vontade de deixar para o final, mas já ia dar um toque agora. E o Dr. Joãozinho, ao completar 18 anos, disse que ia sair para estudar. E o pai não concordou. Não, que ele tinha que ficar lá no sítio. Plantavam algodão, milho, feijão, arroz. Algodão, milho, feijão, arroz. E o pai não concordou que ele saísse da roça, queria que ele ficasse ajudando na luta, na lida, né, da agropecuária. E ele se desentendeu com o pai, saiu do sítio, veio embora, era uma pessoa muito religiosa, muito ligada à igreja, foi embora para o Crato. E lá, com o apoio de um padre, ele arranjou um local para morar, ajudava na missa e tal. O pai dava um apoio também, o padre dava um apoio também financeiro para ele. E foi assim que ele conseguiu se formar. O pai não era a favor, mas ele tinha esse ideal, né? Foi em frente, enfrentou sozinho, teve que trabalhar desde que saiu de casa para se manter, dava aula, ajudava nas coisas da igreja e conseguiu chegar. Então assim, foi um espírito de luta louvável, admirável. Essa era uma qualidade que ele tinha. Ele era obstinado com as coisas pelas quais ele defendia. Eu vou convidar a Isa e seu esposo, o Didi, para vir para cá. Então era a Isa. E nosso muito obrigado pela presença de vocês. 17 irmãos. São todos vivos? Não, a família está acabando. Fala aí um pouquinho dos irmãos.
senti mais afinidade. Joriel. E avó de uma aluna. Ah, então pronto. Era um grande amigo dele. Era o irmão que ele mais falava. E por mera coincidência, ficou os dois da primeira mulher. E ele disse, meu Deus, quem vai primeiro? Sou eu ou Ariel? Sou eu ou Ariel? Terminou indo ele para Ariel ficando. Eu queria perguntar se a sua profissão, doutora Sueli, foi influenciada pelo seu pai, já que você é bioquímica e ele era farmacêutico. Essa é a minha pergunta, se ele tinha influência, se influenciou você a decidir a tomada da sua faculdade. Eu acho que pode ter sido, porque eu cresci vendo ele trabalhar, eu sempre gostei da parte de laboratório, eu era a única filha que sempre acompanhava ele no laboratório. Eu tenho um que terminou em engenharia civil, já faleceu, tenho um que fez economia e a minha irmã comércio. E eu fui a única que sempre gostei do trabalho dele. Terminei fazendo farmácia, depois fiz bioquímica e hoje a minha maior parte do laboratório é prevenção de câncer ginecológico. Eu já tenho quase 30 anos que eu trabalho nessa área. Então, para mim, é a parte principal do laboratório. Hoje eu estou mais também na gestão, porque ele faleceu e eu tive que assumir a direção do meu irmão. Mas a parte do laboratório eu acho que teve influência. Agora eu tenho uma filha, terminou farmácia, dá um laboratório para ela, mas ela não quis. Nunca gostou do laboratório. Ela prefere pesquisa, prefere ingressar na universidade, prefere trabalhar na parte educativa. Então eu tenho que respeitar e eu acho que vai dar certo. A gente tem que fazer o que gosta, né? E não o que o pai fez ou o que o pai quer. A docência da universidade, tudo, e agora disse que não quer mais saber de laboratório. Já está se preparando para fazer mestrado. Aí disse, não, eu vou fazer mestrado, doutorado, e eu quero ingressar na universidade, e você é professora. Então, professora de universidade. Então a gente tem que respeitar. Ela mudou de ideia, depois foi para lá, e parece que não vai ter, mas quem tem continuidade. Boa noite. Nem sabe como é que eu estou. Juro por Deus, vamos esperar um pouco sincero, não é isso assim, tá? Mas que vocês me desculpem, mas eu não estou. Mas sinta-se em casa. E falar não, eu vou falar viu? Sinta-se em casa. Tangido pela seita de 19 para a pequena vila de Cariús. Primeiro ele foi morar em Cariús, aliás, morar, trabalhar. Trabalhou com seus irmãos e seu pai na construção do assunto dos paus, na universidade. Logo depois foi trabalhar na construção da estrada de ferro que ligava Vila Alencar à Vila Moróis, onde, como pedreiro, também construiu diversas casas na Vila do Oroz. Em 1922, dirigindo-se à cidade de Jericó, na Paraíba, onde iniciou a vida de comerciante. Nessa cidade, contraiu matrimônio com Maria Rosalina de Alencar, que teve 9 filhos. Chegou à cidade de Iguatu em janeiro de 1943. Participou da diretoria de Associação Comercial e Agrícola de Iguatu, quando, com o seu trabalho, conseguiu fundar a instalação da Escola Técnica de Comércio de Iguatu. Participou como um dos fundadores do Clube Recreativo de Iguatu de Influência, foi delegado civil na nova cidade, político atuante durante 30 anos, membro do Rotary de Iguatu, União Artística Iguatuense, Circo Operário Iguatuense, presidente de vários partidos políticos e foi
um exemplo de vida, deixando para os seus filhos uma herança de honradez, amor e trabalho. Então, Antônio Rodolfo de Alencar teve o senhor Erasmo Rodolfo de Alencar, casou-se com Maria Luísa Rocha Alencar, e sou filha, sou eu, Eraísa, Antônio Erasmo, Miguel, Eraine, Eraluz, o João e a Miriam. O João é um historiador da família. Infelizmente está em tratamento em Fortaleza. Olha, gente, vocês perguntam com ele, sabe? Ele sabe a história toda. Se você disser uma família, ele vai atrás, ele sabe da família Alencar mais do que ninguém. Felizmente ele está em tratamento. A terceira, Dona Lurdinha Alencar. Quem não conhece, ela era proprietária daquela loja de ouro, e o Ricardo. O filho do Dr. Carlos Nelson é médico, pediatra, que no Iguatu há muitos anos. O do outro relacionamento tem a Débora e a Rosalina, que são, acho que é 10 e 7 anos, se eu não me engano. São minhas irmãs, estudam aqui com vocês. Eram todos ex-postos do meu avô. Então, ele tinha os postos de gasolina, foi a primeira revenda Ford, depois fundou peças, fundou também, criou também uma fábrica de molas. Iguatu era referência em fabricação de molas para carro. Era no Alto do Carro, eu acho que nenhum não chegaram a conhecer, mas era referência no Ceará. O meu pai, que justamente era o filho mais velho, Erasmo, em 1954, ele se candidatou por essa cidade como vereador. Meu avô sempre o apoiou, embora fosse sempre do lado comercial, e meu pai partiu para o lado político. Ele candidatou-se para vereador em 54. Em 58 foi vice-prefeito na cidade de Iguatu, ao lado do Gouveia, certo? E depois, por essa cidade, também muito apoiado pelo meu avô, ele foi prefeito, meu pai. Depois, deputado por Iguatu 3 vezes, certo? Então era um político nato, filho do então senhor Antônio Rodovalho, sempre com apoio, tudo que vinha para cá, certo? E os dois lutavam, tanto para a parte educacional e desenvolvimento do Iguatu. Eles estavam no meio durante a década de 50, 60, 70. Então, eu me orgulho muito e pena eu não sei tanto como historiadora para contar muito para vocês. Arrumando o cabelo, né? Bonito. Eu queria saber as feitorias. Por enquanto ele foi vereador, vice-prefeito, prefeito, deputado. Que ele fez as prefeitorias até como deputado mesmo, quando era na região do Iguatu e no Centro-Sul em si. Eu só queria fazer um ponto. Na década de 70, acho que era deputado ou era prefeito, né? E eu acho que 90% das professoras do estado, naquela época, não tinham concurso, né? Era um contrato. Então, a minha mãe foi funcionária pública estadual, porque elas diziam assim: nós ganhamos o contrato, né? E ele realmente teve essa questão dele distribuir, não é nem distribuir, eu acho que ele foi solidário com muitos professores hoje da década de 70 que ele ia gravar lá na Assembleia e trazia aqui para o Iguatu esses contratos para dar condição de trabalho a muitas professoras. Minha mãe foi uma das que
enumerar mais realmente da parte que eu trabalhei com eles. Nasci no mesmo ano que ele foi candidato a vereador, em 1954. Olha, naquela época, político era um estado bem diferente do que é hoje. Existia mais amizade, não existia tanta intriga. Meu pai, de antigamente, não tinha assim, porque você falava, olha, estou precisando, tudo que vinha para Iguatu, ele tinha acesso, certo? Ele fundou aqui a UIPEC, infelizmente não tem mais hoje. O Demutran, que hoje, o Detran, o chefe, ele que indicava, certo? Tudo, de açude, de faculdade. A faculdade ele tentou demais, certo? O município que Quixelô se tornou cidade através dele. Eu tenho até aqui um dia ele recebendo um documento de Quixelô como cidade. Assaré também foi na década de 64, ele conseguiu passar Assaré para a cidade, mas a Revolução infelizmente derrubou, mas eu tenho todo o histórico. Então, meu pai, olha, energia, água, que eu trabalhava com ele, comecei a trabalhar com 18 anos, a quantidade de conta, de água, de luz, de estudantes que iam lá todo mês receber o que ele não podia dar bolsa, ele pagava o próprio colégio. Muitos empregos, podia ser no Coelce, podia ser em qualquer repartição, em qualquer lugar. Quem chegasse, ele ia lá, não interessava se no próximo pleito que ele precisasse do seu voto, se você votava ou não. Para ele não existia esse negócio, você é meu, eu fiz isso. Meu pai foi muito, fez muita coisa assim, gratuita, ele não gostava de mídia, nem de se expor, nem de, assim, monetariamente ganhar. Nós nunca, por mais que ele fez, nós nunca ganhamos uma cesta de Natal, o que seja. Ele não tinha esse dar lá, né? Toma lá, toma cá, né? Ele não tinha. Ele fazia por amor à política, ele era um ser político. Certo? A faculdade ele tentou muito, batalhou muito. E tudo, na época da energia, para vir energia para Iguatu. Eu ganhei do antigo prefeito Juarez Gomes. São acho que 7 aulas, que ele catalogou tudo que ele fez. Ele bateu foto e registrou. E todas, algumas que eu não lembro, meu pai ou tem fotos, ele cortando a faixa, certo? Toda a inauguração do Banco Brasil, ele tentou. Inauguração do Banco Nordeste, ele fez tudo para vir. Então, ele participou da vida política do Iguatu e tudo. Se eu for enumerar, teve assim, mas assim, teve a fundação, não é da época de vocês. Vocês lembram que era a fundação, não existia aqui um atendimento de emergência. Mas teve a fundação do Santur, foi primeiro, que foi na casa antiga do meu avô, ali na Epitácio Pessoa. São muitas praças, e aquela do Prado, que eu me lembro bem, que foi, tem a igreja do Prado, a nova, aquela outra, e a outra que é do lado, mas que fez a segunda praça, é a praça do lado, né? Então, praças, colégios, açudes, tudo ele buscava para esse município sem assim, não existia essa coisa de intriga, ou seja, que você chegasse e tentasse, e ele abrangia por ser deputado desde 60, da década de 62,
até a década de 80, tanto aqui, a Copiara, Cratos, Juncás, ele atendia todos esses municípios. Porque nas eleições em todo o município, nem se fosse 1, 2 votos, toda a cidade de Ceará, ele tinha a votação. Então ele tinha que atender também a essas cidades. Certo? Então a Copiara, que chegou, ele fez muito por esses municípios e cidades. Eu queria saber se seu pai deixava uma herança, mas não era financeira, era uma herança de sonho. Ele deixava os sonhos que vocês pudessem realizar. Algo que ficou, que ele não conseguiu concretizar e que vocês concretizaram. É isso, Rebeca? Algo que não concretizou. Eu acho a continuação do laboratório. Quando ele já há alguns anos, não sei, eu já estava começando a aprender a administrar o laboratório. Então, o sonho era que eu desse continuidade ou que alguém também da família desse continuidade. Logo depois ele teve Alzheimer e eu tive que assumir. Então, eu acho que o maior sonho dele era dar continuidade e que continuasse no mesmo padrão dele, responsabilidade. Outro sonho, eu não lembro assim, de herança, não foi? O sonho principal dele era esse mesmo, né? Ele, como ele foi pioneiro em laboratório, aqui o laboratório foi fundado em 1957, aqui em Iguatu, como ele foi pioneiro, o sonho dele era que o laboratório realmente tivesse continuidade, que desse sequência ao trabalho importante que ele iniciou aqui, né, puxou, foi uma locomotiva no interior do Ceará, em termos de laboratório, e o sonho dele era que aparecesse alguém que desse continuidade para continuar prestando serviço com a mesma qualidade que ele sempre brigou por ele. Esse é o nosso grande sonho dele. Elaísa, você falou dos seus irmãos, né? Qual deles tem a ver com política? Do seu pai? Ninguém? Mas a gente sabe que você é uma defensora, né, do verde. A gente sabe que ela tem um trabalho também social nesse campo aí. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. E geralmente eu não vou tanto, nem faço tanto, porque eu já fui à Câmara, já fui a alguns colégios. Aí o que dizem? Ela quer ser como o pai dela, ela vai seguir o... Não, gente, não. Não dou para falar, nem dou para ninguém gosta. Porque meu pai foi muito ausente. Por ele fazer tanto, nós sentimos muito a ausência, né? Ele só pensava 24 horas em política e nos outros, certo? Nós passamos um bocado de dificuldade, embora ele fosse um bom político, mas não sobrava muito para a gente. O que eu tenho que fazer é a consciência. Eu vou em alguns colégios, falo o que eu pratico em casa, certo? Eu reciclo tudo meu não vai para o lixo, nem um pedaço de papel, nem aquele, quando você termina de usar o papel higiênico, aquele coisinha, a pasta de dente, tudo eu coloco no seu devido lugar. Nada, a água da minha máquina é reutilizada, certo? Hoje, nem que você tenha condições de pagar a água, eu tenho, quem já foi lá em casa, eu tentei mostrar, tenho uma faixa de 20 e poucos tipos de frutas no meu jardim. Aí, a água está escassa. Estou tentando gotejamento através da garrafa PET, que vocês já viram em algum lugar de gotejamento. Tem morro de pena de água, morro de pena de luz. E assim, aí o que eu fiz? Primeiro eu faço na minha casa, certo? Plantei várias árvores.
depois na minha rua, eu não sei se vocês lembram, na calçada da minha casa, continuando assim do muro, eu tentei plantar frutas, até bananeiras. Não sei se vocês chegaram aqui na minha calçada, mas até bananeira, mas não pegava, e geralmente as pessoas passam e quebram. Eu moro naquela Lagoa da Feira desde 1982. Ali não existia nem a grade, nem nada, a grade. E eu e meu esposo, nós dois plantamos aquelas palmeiras. Não foi nenhum prefeito, não sei, não quero acusar ninguém. Nós, todo fim de semana, nós comprávamos aquelas palmeiras e plantamos todas elas. Ou já houve várias enchentes, ou elas adoeceram, morreram. Depois tentamos frutas, íamos lá em Brava e comprávamos frutas. Eu queria o quê? Frutas, mas como eu tentei, quebrava, não deu certo. Por fim, plantei aqueles pés de ninho, certo? Que o ideal seria que as árvores crescessem, virassem uma sombra enorme. Mas infelizmente as pessoas chegam que trabalham aí no município e podem, ela pequena. Eu já tentei brigar muitas vezes, deixassem ela crescer para 10, 15, 20 metros, e elas chegam a isso. Mas, infelizmente, eles dizem o homem que é assim, eles acham que você não tem direito. Embora tivesse sido, eu plantei, você não é dono, não sou dona da rua. Mas eu plantei, comprei muito veneno para formiga, tentei que aquelas árvores crescessem ali. E ainda hoje brigo, porque eles não podem, eles eliminam a árvore. Vocês podem ver que coisa vai, acho que vai ficar mais fácil, não é muito, ou fazer aquela coisa reforminha do filho. Gente, igual a aí tentei também ali em frente ao INSS, na Refesa, tem umas árvores. Todas aquelas árvores eu levei de casa. 2 vezes por semana eu levava as garrafas PET com água e a coelho. Aquilo ali também é minha intenção. O balão de INSS que chamam, todas aquelas árvores que é de frente à maçonaria, plantei as árvores. Minha intenção era fazer um paredão, justamente, certo? E que elas crescessem, emendassem. Ali eu plantar, fora do meu pedaço, do meu bairro, eu falei com a Refesa. Não vou com história de político, nem de prefeitura, de ninguém. Eu não gosto nem de me meter em nada. Ali foi através da Refesa. A Refesa, infelizmente, vocês sabem que hoje não tem mais. Aí tive aos cuidados. Muitas vezes já cheguei, estavam podando, eliminando-as. E eu brigo, não, ele quer assim, fulano quer assim. Infelizmente, eu sozinha não posso, né? Nem vou contra essas pessoas que acham que deve ser assim. Mas tem um pé de manga, escapou, vocês horas passarem naquele trilho, o balão do INSS que chamam, é uma boia assim até perto, tem um pezinho de manga que escapou no meio de uma delas, linda, maravilhosa, certo? Mas aquelas árvores, ela está enorme, um paredão, certo? Ali eu plantei, chamava-se vaga tamarina. Tinha um pé de tamarina, você não era chamava. Tinha o João da Tamarina e a Barra da Tamarina. Eu plantei naquele triângulozinho um pé, comprei com um tamarino. Hoje é uma página, o homem me enganou, tá lá o pé, às vezes eliminam, mas minha intenção foi voltar àquela história do pé da tamarina. Mas infelizmente a folha do mesmo
Ei, quando o bicho deu bobagem, um dia, quem sabe, eu tente de novo, certo? E minha intenção é essa, você cuidar da sua casa, da sua rua e do seu bairro. Eu quero que vocês cresçam, participem mais. Não fiquem nem como eu. Não vou te meter, não é? Entendeu? Esse medo. Todos nós temos direitos e deveres perante a sociedade, certo? Iguatu ainda está muito carente de onde jogar. Eu até soube pela iniciativa do colégio que foram deixar em outras cidades, computadores. Exonerado, porque Iguatu não tem onde se coloca uma pilha. Eu tenho amigas minhas que mandam pilha, eu digo, mandem lá para casa, mas botem no lixo. Eu tenho que panelas e panelas cheias de pilha, mas eu prefiro botar lá em casa, ou um dia que eu vou para Fortaleza e leve, mas não joguem no lixo, certo? Ou revista, aqui no Iguatu você está pegando jornal, revista, certo? Papelão, garrafas PET, mas já um tubo de pasta do dente, não, esses papéis do leite, longa vida, não. São produtos que têm, sabe, prejudicado demais a natureza. A Coelce começou, Coelce, mas você vai lá, não pega isso, lata, não quer. Isso não quer. Foi só para ganhar um prêmio, estou falando da Coelce, mas foi assim mesmo. E hoje Iguatu é carente. Vocês, eu moro no centro. Vocês passam 5h30 da tarde na Januário, não tem avenida mais ver não, gente. Todas as lojas colocam suas caixas com, sei lá, tudo. Cara, cada um é responsável por aquilo. Se você comprou um produto, vendeu, e aquela caixa era para cada um dos comerciantes encaminhar o local da foto na avenida. A General Araújo fica horrível 5h30 da tarde, porque todos os comerciantes dali ou não tem, ou não ligam de botar no local correto. Você vai do lado do supermercado, é osso, é caixa, não vou identificar, mas é coisa horrível. Gente, tem que cuidar. E é esse, eu lhe juro, a minha parte eu faço. E tem com quem vocês também façam. É dever de todos nós. Obrigada. Nós há pouco perguntamos, né, onde tinha sido a residência do Dr. Joãozinho, e eu me lembro que vocês moravam ali vizinho do Erasmo, ali perto da Escola Técnica de Comércio, né? Não era ali que vocês moravam? Era a Isa. Então, que vocês atentem para isso, certo? Então, gente, a gente tem 2 pessoas aqui, 3, né, 4, porque a gente sabe que Didi também é um historiador, é porque está quietinho ali, né, Didi? É assim mesmo. E eu acredito que o que eles falaram foi de muita valia para o nosso trabalho. E a gente vai amadurecer mais. Há 2 anos atrás, nós fizemos um trabalho na Semana da Cultura dos municípios. E aí fizemos um ano, e no ano seguinte a gente achou por bem repetir a dose. Cada ponto que elas falaram, elas foram recordando, se emocionando, né? Quando a gente vê uma foto antiga, quando a gente vê uma pessoa. E isso a gente quer trazer também para vocês. Não sei quem falava ontem, a questão da família, do distanciamento de família. Hoje está muito complicado. A família, né, está se desfacelando facilmente. E a gente precisa resgatar também isso. O conceito de família. Quem é família para mim, né? Qual o respeito que eu tenho que ter por ela. Então a gente pede para cada uma fazer suas considerações finais, porque tem meninos aqui que ainda vão para outras cidades. Para mim foi ótimo. Estar com 2 dias depois que a equipe foi me visitar e perguntar alguma coisa, ou ter alguma coisa com relação ao meu pai.
que a gente fica recordando. Eu vou dormir pensando, acordo pensando, e faz a gente recordar muita coisa boa sobre o que ele fez, sobre o que ele deixou e a lembrança dele. Prezados jovens, né? Eu assim quero louvar o trabalho de vocês. Eu acho que não há outro caminho para se conseguir engrandecer qualquer comunidade, qualquer sociedade, a não ser pela educação. Eu tive a oportunidade de coordenar o controle de endemias, principalmente o controle da dengue aqui em Iguatu, e utilizamos muito a estrutura das escolas para fazer o trabalho de conscientização. E nós conseguimos tirar, em muitos momentos, o município de situações difíceis, de ter, por exemplo, 500 focos de Aedes no município, e a gente conseguiu baixar para 50%, para 60%, para 10% disso, utilizando principalmente a estrutura das escolas. E eu, assim, considero Iguatu uma cidade muito pobre no aspecto cultural, e muito pobre no aspecto da preservação da nossa história. Eu lamento muito isso, porque eu vejo municípios, por exemplo, como o Crato, que é modelo disso. O Crato, assim, se viu na obrigação de ir ao distrito de Itaguás, em Campos Sales, fazer o traslado dos restos mortais da mãe de Tristão Gonçalves, né? E trazer para o Crato, porque ela nasceu no Crato, né, da Bárbara de Alencar. E dizem que Tristão Gonçalves foi sepultado dentro da igreja de Jaguaribara. E quando o açude Castanhão foi feito e o Instituto Histórico Cultural do Crato soube que Jaguaribara ia ficar submerso, foi a Jaguaribara fazer o traslado dos restos mortais de Tristão Gonçalves e levar para o Crato. Então isso é um atestado do quanto eles valorizam a cultura e a história do município dele, das famílias. Essa iniciativa de vocês, louvar essa iniciativa de vocês, eu me emociono muito quando eu falo disso. Eu tenho vários livros de história das famílias de Iguatu, dos políticos de Iguatu, do que aconteceu no Iguatu desde a sua fundação, e eu adoro ler isso e acho assim maravilhoso. E acho que todos nós devemos nos envolver com isso. Isso é de fundamental importância, porque os nossos antepassados fizeram história e por isso temos aqui o Iguatu de hoje. E nós faremos também história para as pessoas que virão no futuro, para os nossos descendentes. E eu acho que essa iniciativa que foi tomada aqui é de fundamental importância para que isso consiga crescer no Iguatu, consiga se avolumar no Iguatu. Eu conversar com algumas pessoas sobre um comparativo com o Crato e o Iguatu, aí as pessoas olham para mim e dizem assim: mas Iguatu nunca valorizou isso. Enquanto no Crato abria uma escola, em Iguatu abria-se uma bodega ou um cabaré. Então, assim, é uma cidade que nunca valorizou a cultura e o seu desenvolvimento. Hoje até nós temos visto algumas iniciativas, algumas universidades, algumas faculdades foram criadas aqui para puxar isso para cima, né, para preservar e valorizar mais essa nossa cultura. Então eu, assim, fico muito emocionado, me sinto muito lisonjeado por estar aqui nesse momento bastante interessante, conversando com vocês. Quero parabenizar, quero deixar aqui a minha palavra de incentivo. Levem isso em frente, Iguatu merece. Eu só tenho a agradecer também minha família, desde a década de 40, 50, 60, 70, 80 até hoje, participa da história do Iguatu. Sabe, isso que o colégio começou, esse ano está assim um pouquinho, mas quero elogiá-los e agradecê-los, porque isso é importante para a gente, para a nossa família.
vocês valorizem as de vocês também. Vocês também estão construindo, daqui a 20, 30, 40 anos, seus familiares vão falar de vocês. Então, isso, nós fazemos a história, estamos participando, família. Isso é muito importante. Conhecer quem mora aqui no Iguatu tem que conhecer a história do Iguatu, de família, né? O que essas famílias lutaram por esse município, fizeram por esse município do Iguatu. E depende muito de cada um de nós. O colégio está de parabéns por essa iniciativa cultural muito, muito importante. Resgatar a história de Iguatu. Amemos mais a cidade do Iguatu. Ela merece ser bem resgatada. E aí, vocês têm a provocação de vocês, estão se empreendendo disso, do lazer, do descanso, para dar um pouco de informação para eles. Muito obrigada. Pode até parecer um dia normal na Escola Modelo de Iguatu. Mas não é. Véspera de mostra cultural, é hora de montar os cenários. Caprichar na decoração e organizar tudo para que os visitantes sintam a perfeição. Agora você vai conferir o que rolou nos bastidores. Meus caros, pode até ser difícil, mas com o esforço de todos os alunos, as salas ficam ainda mais organizadas e bonitas. E não é apenas dentro das salas de aula, não. Enquanto o primeiro ano B faz a montagem dentro da sala de aula, outro grupo de alunos do primeiro ano, turma A, realiza a montagem dos cartazes com fotos incríveis da família Alexandre dentro da biblioteca.
tempo passa e os alunos precisam correr para deixar tudo em ordem. Além disso, os professores realizam diversas passagens, apenas para dar orientações e ver como está o cenário lindo. Mas como ninguém é de ferro, tem certos momentos descontraídos que deixam o ambiente ainda mais feliz, sem perder o foco, claro. Salas lindas e maravilhosas, com muitas histórias para contar. Olha só essa sala do 4º ano. Bonita e cheia de réplicas incríveis para ilustrar a história das famílias Alcântara e Holanda. Agora você vai assistir os alunos do 2º ano que prepararam uma prévia da peça para vocês. Acompanhe a desenvoltura desses jovens ao falarem das origens das famílias. Aqui é o meu lugar, onde plantei, eu plantei. Vai já também, eu já sei cara, né? Era mais algodão, vamos, cuide logo. Pode deixar. Enquanto isso, eu vou continuar com a sua geração de futebol, que vai mudar muito as nossas vidas. Damião, tu fica aí, eu não sei se você cortou muito, agora espera. Não, já tava certo, ele ia falar que você vai ter amanhã. Eu tenho que lembrar que hoje é o chá da família. Eu tenho que ir atrás daquele homem. Antônio Cirilo! Diga, mulher, o que você quer? Você tá falando muito alto. Já estou aqui. Mas, meu amor, eu disse a você, hoje é dia de nós sentarmos à mesa. Onde é que você tava? Pois vamos aqui, ó. Vamos arrumar logo as coisas que eu vou buscar nosso chá. Não é, tá? É sobre aquele. Vai ver quem é? Minha filha, quanto tempo você não Claro, conte-nos essa história. Vou falar um pouco. Rosinha, nós vamos sair desse lugar. Aqui não é assim pra gente ficar, não. Ah, sei o quê, não, falar novos rumos. Mas ele tá esperando meu filho aflita. Aquele menino parece que não gostou mais de vir, não. Faz séculos que ele não manda cartas. Na cidade grande, cheguei aqui para ser o primeiro médico da região. Parabéns. Parabéns, Vamos, meu filho, tô precisando de você na roça, vamos? Vamos lá. Eu queria que você me contasse a história daquele seu avô. Pois é, deixa eu contar um milagre que aconteceu há muitos anos com o meu avô. Como é o nome dele mesmo? José Antônio. Isso aí, vai, pode contar. José Antônio. Oh meu Deus, oh meu São José, que faço? Estou sem esperança. Não deixe que minha mulher e meu filho morram. Seu filho nasceu. Vem ver, tome. Vem, roda. Profiro o alto. Please. Gente, licença, bem rapidinho. Quem já falou? Vou ligar pra tu. Liga pra tu. Gente, participando.
A poucos minutos do início da mostra cultural, os alunos precisam chegar a tempo e se prepararem. Daqui a pouco começam a chegar as escolas, vocês sabem, as famílias. Então, nada de tarde, de brincadeirinha, de risinho sem graça, com o celular na mão, tá? Vocês estão numa mostra cultural. Depois que vocês saírem do seu turno, aí não, vocês podem brincar, namorar pelo WhatsApp, né? Fazer o que vocês quiserem, mas aqui dentro tem que ter essa postura, tá bom? Agora sim, tudo pronto para começar a exposição cultural que irá mostrar as origens das famílias da região Centro-Sul do Ceará.